tremores registrados na região? Só se a barragem já estivesse com problemas, avalia o especialista. Na verdade, você já tinha uma série de problemas que podem ter ocorrido, e o sismo, no caso mesmo pequeno, ele pode ter impactado e ter sido, digamos assim, a gota d'água a todos os processos que já tinham ocorrido ao longo do tempo. Não foi acidente, não foi fatalidade. O que houve foi uma negligência na operação e no monitoramento dessa barragem. Apenas 4 meses antes da tragédia, uma empresa de auditoria contratada pela Samarco garantia a estabilidade da represa de Fundão. A vistoria é feita pela própria empresa mineradora ou por auditores pagos por ela. E o DNPM, o Departamento Nacional de Produção Mineral, então classifica o nível de risco. É possível confiar numa avaliação técnica que diz que a estrutura está sólida em julho e ela arrebenta em novembro? Não é possível confiar nesse sistema de informação. O próprio fato ocorrido atesta isso. E é preciso que o Estado dê à sociedade garantia de que exercerá uma fiscalização séria e rigorosa para que fatos semelhantes não voltem a ocorrer. O DNPM, que por lei tem o dever de fiscalizar, reconhece que o sistema não funcionou. Esse sistema precisa ser revisto. A autodeclaração da empresa ela tem que ser auditada por auditores independentes a serviço do órgão fiscalizador. Segundo o DNPM, faltam técnicos e recursos para fiscalizar mais de 700 barragens de mineradoras no Brasil. Só depois do acidente, o governo liberou uma verba extra de 9 milhões de reais. O que preocupa o DNPM agora é o estrago feito pela lama em outra barragem, a de Santarém. Ao contrário do que estão falando aí, a barragem de Santarém ela não rompeu. A lama encheu o reservatório, que era de água, e passou por cima da barragem. A estrutura é imensa. Ela resistiu, mas ficou danificada. Este trecho da crista está mais baixo do que o vertedouro, que é o caminho feito para escoar o excesso de água. E o próprio vertedouro quebrou. A força da água caindo já abriu um buraco no terreno. Esses problemas têm gravidade máxima, numa pontuação de 0 a 10. Isso eu posso falar com propriedade, que a anomalia ali é pontuada como 10, que precisa de uma inspeção especial, tá? E obras emergenciais. A Samarco tem que apresentar ao governo até amanhã um plano de recuperação da barragem. Ela diz que pode consertar o vertedouro e a crista com segurança. Esse é o grande desafio para evitar que a tragédia fique ainda maior. Santarém está segurando milhões de metros cúbicos da lama do Fundão. Um rompimento poderia provocar outro tsunami. Se houver o rompimento da Santarém, com certeza vai agravar o dano ambiental. Dano que já se espalha por centenas de quilômetros e ameaça acabar com a vida no emblemático Rio Doce, como mostra a repórter Cristina Serra. O desaparecimento do distrito de Bento Rodrigues é o começo do longo rastro de destruição deixado pela enxurrada de lama. A nossa viagem começa a 60 quilômetros dali. A gente está chegando aqui no povoado chamado Paracatu de Baixo, que é um distrito de Mariana. Nesse lugar aqui a gente pode ter uma dimensão mais exata da onda de lama, do tamanho dessa onda de lama. Aqui nesse bambuzal, olha só, a marca marrom de onde a lama passou, bem diferente ali do verde que escapou lá para cima. Dos 100 moradores, o único que não quer sair de jeito nenhum é o Zé. Eu moro mesmo ali, ó. 50 anos ali. Hoje o pedreiro vive na casa do irmão, que abandonou o povoado. Mas todos os dias, Zé retorna à casa antiga, tomada pela lama. A minha vontade era de limpar a cozinha da minha mãe, limpar aqui primeiro, jogar tudo aqui. Ladeira, freezer, tá tudo aqui, tudo jogado aqui. Fazer o quê? Aqui a moto dele, olha só. Trabalhamos tanto para conseguir isso aqui e hoje não tem nada. Acabou rápido. Dentro de 2 horas de relógio acabou tudo. É triste. Nós seguimos o caminho da devastação que se espalha pela bacia do Rio Doce.
na divisa entre os municípios de Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, uma avalanche se formou com os resíduos da mineração. Mais adiante, em Belo Oriente, uma cachoeira de lama. Nossa próxima parada é na cidade de Nac. Aqui, o Rio Doce virou um caldo grosso e marrom. A gente vai agora com o seu Deco, que é pescador aqui no rio há mais de 30 anos. A gente vai ver os estragos que essa onda de lama provocou aqui no Rio Doce e em outros rios aqui da região. Nesse ponto aqui, a gente está mais ou menos a cerca de 400 quilômetros do local onde a lama começou a se deslocar. Olha só o impacto até aqui. Não dá mais para pescar aqui. Pescar não, matou tudo. O senhor já tinha visto tanto peixe morto, seu Deco, na sua vida de pescador? Eu nunca tinha visto. Foi tonelada, tonelada. Nessas imagens feitas por outros pescadores, dá para ver a quantidade e o tamanho dos peixes mortos. Como é que o senhor se sente vendo tanta destruição? É muito desgastante, viu, filho? A gente fica... Mas o que pode fazer? Não tem jeito. Não existe mais possibilidade de pescar. Nós já podemos determinar que a vida dentro desse rio praticamente ela não existe mais. O oxigênio não consegue mais se misturar e se associar à água. E com isso, os animais eles não conseguem mais retirar esse oxigênio para poder respirar. Toda a vida aquática que dependia do oxigênio que estava presente nessa água, ela morreu. O Rio Doce é o coração da região, da nascente em Minas Gerais até a foz em Linhares, Espírito Santo, são 880 quilômetros. Por causa do desastre em Mariana, 14 cidades mineiras que captam a água do rio tiveram problemas no abastecimento. Estamos na maior delas, Governador Valadares. Aqui, o abastecimento de água foi suspenso para os 280 mil moradores. A prefeitura teve que organizar um fornecimento emergencial. Não é self-service! Pega a sua água e saia! Mas não tem água suficiente para todos. Sem água não tem como. No momento, não tem, gente. Não tem jeito de comer, não tem jeito de limpeza, não tem jeito de tomar banho, não tem jeito de nada. A gente veio acompanhar a distribuição de água para a população aqui no bairro da periferia de Governador Valadares. Tem um caminhão-pipa e também esse outro caminhão que está distribuindo água mineral para a população. A Maria e o José conseguiram 20 litros de água. De bicicleta e com todo o cuidado, caminharam 1 hora embaixo de sol. Já está perto de casa? Chegando. O pior já passou. Vocês são quantos aqui na casa? Somos 4. Nós 2 e os 2 filhos. Essa água vai dar aí para todo mundo? Tem que dar. A gente nunca imaginava isso acontecer em Valadares com um rio desse, igual o Rio Doce, né? É difícil demais. A gente está vindo do 3º ano com chuva abaixo da média, né? Já vimos com a pior seca nos últimos 84 anos, mas ainda com algumas tecnologias era possível captar essa água para poder abastecer as cidades. O problema era de quantidade, mas agora? O problema agora é de qualidade. A água do Rio Doce ainda está sendo analisada. Testes feitos pelo governo de Minas Gerais indicaram a presença de metais pesados acima do limite tolerável em trechos próximos às barragens. Nesse momento a gente também está aguardando para verificar quais são os componentes, que tipo de metais, em que quantidade eles estão aqui. Hoje, domingo, a água começou a voltar para alguns bairros de Governador Valadares, segundo a prefeitura, mas durante 1 semana não pôde ser consumida. Detectamos a água com uma composição cheia de partículas, com barro, com pedaço de pau, enfim. Uma turbidez muito alta, porque isso é que é a turbidez, é a presença de muitas partículas, de muita sujeira no manancial. A única responsável por toda essa tragédia ecológica, social, humana, né, ambiental, é a Samarco, e ela tem que responder pelo ônus, pelos prejuízos das pessoas, das vidas, mas também da nossa cidade e das diversas cidades que estão passando pelas mesmas dificuldades. A mineradora Samarco diz em nota que a empresa reitera o compromisso de minimizar os impactos causados pelo acidente e de normalizar o abastecimento diário das cidades atingidas. Hoje, a lama avança sobre o município de Aimorés, Minas Gerais. No começo da semana, ela chega ao Espírito Santo. O abastecimento deve ser interrompido, como em Minas. Para tentar diminuir os danos, moradores retiraram ontem algumas espécies de peixes do Rio Doce. Qual é a
consequência agora dessa lama acumulada ao longo do rio. A expectativa é que essa turbidez, esse caldo de lama e de resíduo de mineração, ele perdure por muito tempo. É um rio que está na UTI, está num caso extremamente grave. É possível recuperar sim. Agora, em quanto tempo? Realmente nós não sabemos.